Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Estou vindo aqui conversar com vocês hoje sobre um tema que vai fazer você coçar a cabeça, vai fazer você refletir, mas que é importante para o seu amadurecimento, para o seu crescimento como pessoa, enfim, para a sua espiritualidade, que é você entender que você não tem que idolatrar ninguém nessa vida, sabe? Você não tem que ser fã de ninguém. Putz, eu quero ser que nem fulano, porque assim, quando você pensa dessa forma, você tá colocando essa pessoa, seja lá quem for, tá? Essa pessoa lá em cima, como se você nunca fosse se tornar essa pessoa, entende? É pesado isso, né? Porque, pô, e olha que. Porque assim, eu mesmo já gostei, e não que eu deixei de gostar, né? Mas eu, cara, sou muito fã, mas, mas eu gosto muito, por exemplo, de ver noticiários, de ver vídeos, de ver, enfim, documentários do Ayrton Senna, por exemplo. Gosto de acompanhar o Cristiano Ronaldo, que é um jogador sem inscrições, próprio Messi, aí você tem jogadores de basquete, enfim, você tem aí uma porrada de cara, né? Piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, Lewis Hamilton, você tem Kobe Bryant, você tem Michael Jordan, por aí vai. E assim, além dessa questão de você, putz, colocar a pessoa lá em cima como se ela fosse inalcançável, né? Que explicando esse ponto, isso te prejudica, porque você se sente incapaz de ter um resultado daquele, você se sente inferior, entende? Então olha a mensagem que você mesmo está falando para você, né? Entende? Então é legal, putz, eu acho que são pessoas que são inspiradoras, são pessoas que a gente tem que admirar. Não tô falando que elas não merecem o que elas já ganharam, a exposição, mas o que eu tô querendo dizer é, primeiro, essa questão de você ver a pessoa como algo que é superior a você, e você tem que entender que você é uma pessoa incrível. É isso que você tem que entender. E por mais que eu não te conheça, eu sei que tem muitas pessoas que não estão com uma autoestima elevada e elas precisam entender que grandes crenças, grandes limitações na sua cabeça estão impedindo você de conseguir conquistar objetivos, de você conseguir conquistar grandes resultados. Enquanto você não olhar para você no espelho e falar assim, cara, eu sou incrível, eu vou conseguir, essa é minha meta e eu vou fazer o possível para conseguir isso, eu vou me organizar, eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar minha forma de pensar, enfim. Enquanto você estiver achando que você é incapaz, que você não é bonita, que você não consegue isso, que você não consegue aquilo, etc., entendeu? E possa ser que de fato você tenha coisas para melhorar. Por exemplo, eu, há um bom tempo atrás, não conseguiria, sei lá, ligar a câmera aqui e falar várias coisas com vocês. Então eu passei por várias mudanças. Uma dessas mudanças foi, primeiro, se eu fosse um dia ligar uma câmera, o que, que eu vou falar? Eu preciso estudar, preciso ter repertório, preciso ter conteúdo, preciso ter informações. Então eu passei muito tempo lendo, muito tempo estudando. Isso te traz uma segurança já. Segundo ponto é, não adianta você saber o que você vai falar, a informação que você vai passar, o storytelling que você vai construir, sem você ter didática, sem você ter uma oratória bem desenvolvida, entende? E não precisa ser perfeito, nossa, eu não sou ainda, eu ainda não sou, nossa, olha essa pessoa falando, como o discurso dela é bonito, como ela, sabe, coloca emoção nas palavras. Que gostoso de ouvir essa pessoa. Às vezes você tá me ouvindo aí e tá falando, pô, eu gosto de você, eu gosto de ver seus vídeos, então, meu, muito obrigado. E a gente se cobra mesmo, a gente quer evoluir. Mas você tem que entender que você pode não estar no melhor momento, na sua melhor característica, mas você não é inferior a ninguém. O melhor orador, o melhor apresentador não é melhor que você. Ele só treinou mais. Ele só está há mais tempo se dedicando. Entende? Então, eu quero que você mude a sua mentalidade a partir disso. E perceba que você é capaz de conseguir o que você quiser. Entende?
Agora, um segundo ponto do porquê que você não deveria idolatrar ninguém. Existem pessoas no mundo que você não conhece que podem ser melhores do que esses atletas todos que eu falei, só que ninguém sabe dessa pessoa. Por quê? Porque não tem uma câmera lá, porque ela é uma pessoa que só foi lá, fez o que ela tinha que fazer e tá na dela, tá na boa, tá vivendo a vida dela fora das redes, fora das telas, ninguém conhece essa pessoa. Existem pessoas assim. Vou te dar um exemplo só. Só que para eu falar dessa pessoa, eu preciso falar primeiro de David Goggins, né? David Goggins, famosíssimo na internet, lançou um livro, Quem Pode Me Parar, né? Ele é da Marinha dos Estados Unidos, passou nas provas lá do Exército Americano que ninguém passou, em vários, enfim, ultramaratonista, enfim, tem vários feitos aí que se você pesquisar você vai ver. Mas tem uma pessoa que eu não lembro qual foi o ano, mas que é uma mulher, inclusive, que é a Sumi Inagaki. Vou colocar uma foto dela aqui. Essa mulher, numa maratona que o David Goggins estava fazendo, David Goggins chegou em 37º lugar e essa mulher chegou em 4º lugar. E ela detém, inclusive, pelo menos até o dia de hoje que eu tô gravando, um dos maiores recordes femininos de ultramaratonista. E aí eu te pergunto, você sabe quem é essa mulher? Você sabia quem era essa mulher? Se você for procurar a rede social dela, eu nem sei se ela tem. Eu lembro de ter pesquisado e ela era uma pessoa assim que não tinha nem 10 mil seguidores assim no Instagram, não sei se ela ainda tem, enfim. Mas o meu ponto é esse, você entende que tem pessoas que fazem coisas incríveis, só que não chega no olhar de todo mundo, não chega no ouvido de todo mundo, porque essas pessoas não estão preocupadas em serem reconhecidas pelo mundo todo, entendeu? E tá tudo bem, né? No final das contas, o esporte, ele tem que ter esse primeiro propósito de você ir lá e vencer, de você ir lá e ser bom, né? Então, um piloto de Fórmula 1, o que é que ele quer? Ele quer ser bom, ele quer ser campeão. Ele não quer aparecer na câmera, ele não quer ficar famoso, ele não quer propaganda. Isso tudo que acontece são consequências dele ser um bom piloto. Entendeu? Então tem pessoas que vão lá, fazem seu papel e... Entende? Então imagina quantos jogadores de futebol tem por aí que ninguém conhece, que ninguém dá atenção. Quantos maratonistas, quantos, enfim, o que seja, entende? Então é mais para você refletir, por isso que você não deveria ter essas idolatrias e ser fã de ninguém, colocando a pessoa em altos patamares, porque você também é incrível, né? E segundo, porque tem muita gente que a gente só não conhece, entendeu? Então, se faz sentido para você, comenta aqui o que você acha. Gostaria de ouvir a sua opinião, porque depois que eu passei a pensar assim, eu mudei muito minha cabeça, né? Então, no final das contas, essas pessoas são grandes pessoas que inspiram a gente. Elas inspiram sim, né? Não dá para não reconhecer aqui o talento, o trabalho que elas fazem. Mas acho que ser fã, sabe, aquela coisa de, nossa, eu sou doente por fulano, eu quero ver aquele ator, aquela atriz, o cantor, aquela banda. Sei lá, né? Tem gente que passa horas na fila para comprar um ingresso para assistir um show de uma banda, horas, dias, acampa, sei lá, faz um monte de coisa e eu fico pensando, qual que é o limite disso, né? Não sei. Não vou julgar. Às vezes o sonho realmente dessa pessoa era ver essa banda, esse artista, porque ela passou, sei lá, a vida toda escutando, tá tudo bem. É um sonho, tipo, vai lá, realiza e vai assistir. Mas eu acho que não deveríamos ultrapassar a idolatria no sentido de colocar essa pessoa acima de tudo, sabe? Como se fosse intocável. Esse é o ponto. Beleza? Se fez sentido pra você, comenta, se inscreve, curte e a gente se vê por aí. Um abraço.